Vamos lá, eu queria trazer agora dois temas que acho que são importantes quando a gente vai falar de investimentos, né? Então, a gente já passou para entender fintechs, alguma coisa prática ali em relação a peer-to-peer lending e equity crowdfunding, a parte cripto também, uma parte prática de como fazer, como comprar, etc. Mas quando a gente vai fazer investimentos, acho que tem dois alicerces que são bem importantes. Tem vários outros, mas eu gostaria de pelo menos enfatizar esses dois. Um tem a ver com gestão de risco, né? Ou seja, como é que a gente faz esse risco, e outro tem a ver com controles em si. Né? Então, assim, acho que esses dois alicerces são bem importantes e eu vou tratar eles aqui mais ou menos juntos em duas partes. Uma sobre risco mesmo, vamos falar o que é risco, como é que a gente avalia risco e quais são os riscos que são importantes, até alguns riscos específicos, quando a gente vai falar de cripto, por exemplo. E a outra um pouquinho aí de como é que a gente faz investimentos. Né, alguns fatores importantes como diversificação, fronteira eficiente, alguma coisa assim. A ideia aqui não é ser completo em relação a isso, tá? Diferente daquilo que a gente viu sobre criptomoedas, sobre fintechs, que era uma coisa completa. Aqui é simplesmente dar uma ideia aí para quem não tem ou reavivar a memória de quem já viu isso aqui. Tá? Então, quando a gente está falando de riscos, eu acho que tem alguns riscos que acabam sendo bastante importantes a gente analisar. Eu separaria 4 deles aqui de modo geral, tá, para qualquer ativo que a gente vai investir. Então, risco de crédito, risco de liquidez, risco operacional e risco de mercado. Esses 4 tipos de riscos são bastante importantes para a gente analisar quando a gente vai fazer investimentos. Então, assim, risco de crédito. Você emprestou para alguém e alguém quebrou ou por N razões acabou não te pagando. É o risco de crédito, é o risco de você colocar o dinheiro de alguma coisa e não conseguir pegar de volta, né? Seja ele o principal, seja os juros, por conta de algum problema aí de crédito em relação à contraparte que você tem, tá? Esse é um risco muito comum quando a gente está falando de CDBs, de debêntures, de ativos onde a gente vai emprestar dinheiro a juros, tá? O outro é o risco de liquidez, né? Aquele risco de que você emprestou o dinheiro por um prazo determinado, não pode mexer naquele dinheiro por um prazo bastante longo, tá? E você precisa do dinheiro no meio do caminho, né? Você não tem liquidez para ter aquele dinheiro, então assim, porque ele está travado muito tempo. Esse risco também é importante, então quando você vai fazer investimento, é importante você ter um horizonte de investimento que seja atrelado com o horizonte que você vai ter de necessidade daquele dinheiro. Né? Então assim, se é um dinheiro que você está pensando numa aposentadoria, é um dinheiro que pode ficar com menos liquidez, porque você vai precisar lá para frente. Se é um dinheiro que você vai precisar para pagar a conta do mês que vem, você não pode investir esse dinheiro por 2 anos, porque o mês que vem você já vai precisar dele. Então é um pouco dessa ideia aí de você ter liquidez para conseguir gerenciar, né, cumprir aí com as suas obrigações, a expectativa de quando você quer o dinheiro. O risco operacional, acho que o exemplo principal é aquela ponte, né, que você tem que ir de um lado para o outro e aquela ponte pode estar muito bem construída, tranquila, ela pode estar meio capenga, cheia de buraco, etc., ou com alguns problemas. Isso aqui no mundo cripto é muito importante você ver quando a gente for falar lá de protocolos cripto, né, que são softwares que estão ainda, alguns já estão muito desenvolvidos, muito testados, alguns ali são muito experimentais ainda, e isso é uma ponte com mais risco operacional nesse sentido. Né? Então é um risco importante para você ver na hora que você for investir. E outro é o que a gente mais associa com risco, que é o risco de mercado. Né, o risco de volatilidade do ativo, de você comprar alguma coisa a 100 e ela cair para 30, né, ou cair para 70. Né, então, assim, acho que essa volatilidade do ativo é que vai te dar esse risco de mercado. Quando a gente vai para cripto, a gente tem alguns riscos específicos de cripto que vale a pena mencionar. Um primeiro é o risco de custódia da chave privada. Lembra que a gente viu lá que você tem, para ter acesso àquela chave pública, você tem que ter uma chave privada e só aquela chave privada que dá acesso à chave pública. Se você perder isso aqui, você nunca mais tem acesso a isso. Então você precisa ter uma forma de minimizar esse risco, né, ou de tentar eliminar esse risco aí de perda da chave privada e como fazer isso. Isso aqui é bastante importante, é um risco específico de cripto, porque no mercado financeiro tradicional você tem o custodiante, né, que é um ente, um intermediário que é pago para fazer isso. O mercado cripto está começando a ter também essa figura de custodiante aqui na parte de cripto, mas aí você tem uma discussão muito grande aí, né, o famoso not your keys, not your money, né? Se você não tem a chave privada para acessar, aquele dinheiro não é teu. Então tem uma discussão muito grande aí na parte cripto em relação a isso. Outro risco que tem a ver com o risco operacional é o risco de protocolo.
né, o risco daquele software que está lá. Então, assim, principalmente quando a gente está falando de DeFi, você tem muita experimentação, muitos protocolos que eles fazem um fork de algum, copiam um código de algum protocolo e desenvolvem alguma coisa em cima, e essas coisas que eles estão desenvolvendo pode gerar alguns buracos ali que acabam fazendo com que o protocolo seja mais hackeável, que seja mais suscetível ao ataque, né? Então, assim, é uma coisa a se olhar também, né? Já tem empresas hoje cripto que são especializadas em fazer auditoria desses códigos, né? Desses protocolos. Então, assim, esse protocolo, esse software que você está investindo, ele tem ou não essa auditoria feita? Deu tudo ok? Não deu? Então, assim, acho que tem pontos aí importantes para serem testados em relação a isso. Outro ponto é meio digital, né? Quando a gente está em cripto, você está no meio digital, todo aquele aparato de segurança digital é necessário, né? Então, assim, você não vai ficar operando cripto com volumes significativos, né, para você, de uma forma que você tenha um computador que não tenha um antivírus, que não tenha eventualmente uma VPN, que não tenha uma forma de segurança aí, cibernética grande. E segurança cibernética envolve não só implementação de softwares, implementação de VPNs ou coisas do tipo, envolve também implementações de processos, né, de você ali só ter eventualmente um computador ou um IP para utilizar. Então, assim, você tem vários processos que são importantes de serem feitos à medida que você vai investindo mais aí e tendo a custódia desses ativos para você, né? Então, você precisa ter mais segurança digital para isso, tá? Outro risco quando a gente vai falar de cripto é um pouco desse risco dessa meio do caminho aqui, né, entre o mercado tradicional e o mercado cripto, que é a regulação no final das contas, né? Então, assim, você tem vários pontos aqui da regulação que não estão ainda muito bem definidos, né? Que você ainda tem dúvidas, né? Tem muita área cinzenta aqui nesse meio do caminho, né? Então, com o passar do tempo isso aí vai melhorando, mas é bom sempre você dar uma olhada antes, ver se está ok, se na regulamentação que você está fazendo aquilo lá você não tem problema, como é que eventualmente você vai tributar aquilo lá se você tiver ganho, né? Então isso varia de regulação para regulação. No caso do Brasil, essa parte de tributação especificamente é bem definida. O Bitcoin e os criptoativos são definidos como uma commodity, né? E por ser uma commodity você declara lá no seu imposto de renda, já tem até a classe separada para você declarar Bitcoin e outras altcoins. Então, assim, já está isso relativamente definido. Quando a gente vai para outras legislações, o negócio ainda é mais complicado, dependendo de onde você estiver.